Olá, no estudo de hoje nós vamos aprender a verdade sobre a morte. O que acontece com uma pessoa quando ela morre? Será que a alma dela fica vagando? Será que ela vai direto para o céu ou direto para o inferno? Vamos saber hoje, aprender hoje, no estudo de hoje, a verdade sobre a morte. E você, meu amigo, está convidado a fazer parte do estudo de hoje. Então bora lá! Para nosso estudo de hoje, a verdade sobre a morte, né, o tema de hoje. Mas antes vamos relembrar aquilo que nós estudamos na semana passada, né? Talvez nós tenhamos esquecido um pouquinho, mas nós vamos relembrar agora. Então, semana passada nós estudamos sobre o milênio e nós vimos lá que após a segunda vinda de Cristo inicia-se o milênio, né? Aquele período de 1000 anos. Durante esse período, os salvos, né? Nós, os salvos, vamos estar lá no céu com Jesus e lá no céu com Jesus, né? A terra ficará sem forma e vazia, foi o que nós vimos no estudo da semana passada. Vimos também que não haverá pessoas vivas, com exceção de Satanás e seus anjos. Aí depois, no fim desse período, a nova Jerusalém descerá para a terra, né? Vai vir do céu para a terra, com os salvos. Satanás formará um grande exército nesse momento que a nova Jerusalém estiver descendo, para formar um grande exército, mas serão todos queimados com fogo e enxofre. Foi o que nós vimos na semana passada. Então nós vimos sobre o milênio na semana passada. Se você não viu o estudo de semana passada, tá aí nos nossos vídeos aí, tem a playlist, né? Vai estar aqui no card aqui a playlist do estudo da semana passada. Aí você revê lá, se você não viu os estudos ainda, vê lá o primeiro, o segundo. Hoje nós já estamos no estudo 8, né? E o estudo da semana foi o milênio. Se você quer aprender mais, vai lá e dá uma olhadinha lá, tá aqui no card aqui em cima. E hoje nós vamos continuar o nosso estudo com o estudo número 9, né? A verdade sobre a morte. E aí, né? O que acontece com o homem depois que ele morre? Então olha lá, a introdução. Então na criação do homem, nós vimos que o homem foi formado da seguinte forma, né? Uma formulazinha bem básica que coloquei aqui. O pó da terra mais o sopro de vida é igual a alma vivente ou ser humano. Vai ser isso, né, do que nós vamos estudar hoje. E depois, nós vimos agora como o homem é formado. Depois que ele morre, depois da morte do homem, então vamos ver a fórmula. A fórmula é: o corpo volta para o pó. Peraí que eu passei, pulou. Deixa eu voltar aqui. Então, o corpo volta ao pó e o fôlego de vida volta para Deus, igual o ser vivo ou alma vivente deixa de existir. E aí olha só o que vem dizendo aqui sobre a morte mais. O morto nada sabe, não existe entidade ou alma vagando fora do corpo, só existe oportunidade de salvação para uma pessoa enquanto ela está viva. Na morte o destino da pessoa está selado. Olha, isso tudo nós vamos ver hoje na Bíblia, tá? Pega a Bíblia de vocês aí, já deixa preparada, porque nós vamos ver tudo isso que nós estamos vendo aqui agora, antes de iniciar o estudo, nós vamos ver na Bíblia. Vamos lá. Para uns ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outros, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Então nós vamos ver hoje a verdade sobre a morte na palavra de Deus. Então prepara a sua Bíblia aí e vamos estudar. Então vamos para a pergunta número 1. Que material Deus usou para criar o homem? Essa pergunta é fácil, então é só para a gente iniciar, né, nosso estudo, que a gente precisa entender, né, como foi criado o homem, né, para a gente poder entender a morte logo após. Então vamos lá. De que material foi criado o homem? Gênesis no capítulo 2, versículo 7, diz bem assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então olha só, que material Deus usou para criar o homem?
o pó da terra e soprou em seu nariz o fôlego de vida. O boneco de barro, né, passou a ter vida. Portanto, pó da terra mais fôlego de vida igual alma vivente ou nós, seres humanos. Tá bom? Então essa é a resposta da primeira pergunta. Como a Bíblia se refere à alma? Será que a Bíblia fala alguma coisa sobre isso? Será que a alma fica perambulando por aí, né? É uma coisa fora do corpo, né? Nós temos uma alma e quando a gente morre ela fica aí andando, né? E está vivendo no nosso corpo. Como é que a Bíblia se refere à alma? Vamos entender? Ezequiel no capítulo 18, versículo 4 e Gênesis no capítulo 46, versículo 27 nos dá a resposta. Então vamos em Ezequiel primeiro. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Gênesis 46, versículo 27. E eis os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. E tem mais um aqui que eu esqueci de colocar lá. Deuteronômio no capítulo 10, versículo 22. Com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor, teu Deus, te pôs como as estrelas dos céus em multidão. Então nós vimos aí, eu não coloquei Deuteronômio aqui, mas está ali na resposta também. Depois, se você quiser olhar na Bíblia, você pode confirmar lá. Então, como a Bíblia se refere à alma? Todas as almas são dele, de Deus. Portanto, alma significa pessoas vivas. Alma não é um espírito ou uma energia que fica andando, perambulando, que sai do nosso corpo e vai para outro ser. Não. Alma, na Bíblia, perante, né, como nós acabamos de ver aqui, perante a palavra de Deus, alma significa pessoas vivas e as almas são de Deus. Vamos lá, vamos entender mais sobre esse assunto. Pergunta número 3. O que acontece com a pessoa, né, ou alma vivente, quando morre? Olha aí, agora vem a pergunta, né, na verdade, sobre a morte. O que acontece? Será que fica andando por aí, assombrando as pessoas? Vamos ver? Tem a letra A, a letra B e a letra C. A letra A, a resposta dela está em Gênesis, no capítulo 3, versículo 19. O corpo volta a ser, vamos ver? E tem a letra D também. Vamos lá? Então vamos ver de Gênesis primeiro. Gênesis 3,19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois delas foste formado, porque tu és pó e ao pó retornará. Olha só, o pó retornarás, né? Vamos voltar aqui para a gente responder. Então, olha só. Letra A. Corpo volta a ser do pó, né? Na verdade, vamos dar sequência. Olha só, a resposta, o que acontece com a pessoa quando morre? Que eu coloquei a resposta depois de ter colocado antes. O que acontece com a pessoa quando morre? As respostas estão em Gênesis no capítulo 3, versículo 19, Eclesiastes 12, 7, Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, Eclesiastes 9, versículo 5 a 10 e Jó capítulo 7, versículo 9 e 10. Aí nós vamos ver, nós vimos Gênesis, agora nós vamos ver Eclesiastes 12, 7, que diz: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus como, né, que o deu, né? E Eclesiastes 9:5 agora, porque os vivos não sabem que hão de morrer. Aliás, desculpa. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Olha o que diz Eclesiastes 5:9. Vamos ver Eclesiastes 9, versículo 10 agora. Tudo quanto te vier à mão para fazer conforme todas as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos,
nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Aí, Jó, capítulo 7, versículo 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir, nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita, o conhecerá jamais. E em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, para concluir, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Nós vamos entender agora, tá? Então vamos lá. Pergunta A, né? O corpo volta a ser do pó, que nós vimos lá em Gênesis no capítulo 3, versículo 19. Letra B, o espírito, ar ou fôlego de vida volta para Deus. Então quando a gente morre, então, né? Nosso corpo, que é pó, volta para a terra, para o pó, e o nosso espírito, fôlego de vida que Deus nos deu, né? Volta para Deus. Memória é entregue ao esquecimento, ou seja, quando a pessoa morre, ela não tem memória, ela não se lembra de nada, né? Não sabe de nada, está apenas dormindo ali, sem que nada aconteça. Para onde vai a pessoa, a alma vivente, após a morte? Aí está aqui, céu, inferno, sepultura, flutuar no espaço. Ela vai para a sepultura, não vai nem para o céu, nem para o céu, nem para o inferno, nem fica flutuando, vagando por aí, ela fica na sepultura até que Jesus volte, tá? Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Nós vimos, né, a resposta lá, não. Os mortos, quando morrem, não têm conhecimento de nada. Então, é isso que acontece com uma pessoa quando ela morre. Ela volta para o pó da terra, né? Não, olha só, não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é uma pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados, como nós vimos lá em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13. Ele deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivamos. Então, olha só, nós vimos o que acontece com a pessoa, né? E eu coloquei no finalzinho ali, para a gente entender que os mortos, a gente não consegue falar com eles. Nós acabamos de ver na Bíblia que eles nada sabem, né? Para eles não tem sabedoria, não tem conhecimento. Eles simplesmente ficam na sepultura até Jesus voltar. Entendeu? Então, quando uma pessoa fala, eu falei com um morto, eu falei com, né, o espírito de tal pessoa, isso é Satanás, amigos. É Satanás e está confirmado. E vocês podem ler em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, se vocês quiserem, eu volto aqui para a gente ler. Deixa eu voltar aqui para não deixar dúvidas. Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13, olha o que diz. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Ou seja, essas pessoas aí usam, né, das pessoas, até enganam essas pessoas, são os falsos cristos, né? E dizem que recebeu mensagem de um ente querido e tal, e passa a mensagem para a pessoa. Isso daí é mentira, isso daí é coisa satânica. Os mortos, eles nada sabem, eles nada ouvem, eles nada escutam, não têm conhecimento de nada. Foi o que nós vimos na Bíblia aqui agora. Então é isso que acontece com a pessoa quando ela morre. Ela volta para o pó da terra. E o fôlego de vida que Deus deu, volta para Deus. E fica ali na sepultura até a volta de Jesus Cristo, sem conhecimento nenhum, sem ficar vagando por aí. Entendeu? É isso que acontece, meus amigos. Vamos dar sequência. Quem unicamente possui a imortalidade? Vamos ver? Só existe uma pessoa que possui a imortalidade. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16, que diz: o único que possui a imortalidade, que habita a luz do inacessível, a quem o homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Então, o único que possui a imortalidade é Deus. O único que possui a imortalidade, amigos, é Deus. E ponto final. Pergunta número 5. Sobre que condições o homem
sobre que condições o homem conversa. Peraí, eu me perdi aqui. Sobre que condições o homem conservaria sua imortalidade. Agora sim, me embolei aqui, mas vamos lá. Sobre que condições o homem conservaria sua imortalidade. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, que diz... Vamos lá? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, sobre que condições o homem conservaria sua imortalidade? A condição era não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, obedecer. Nós conhecemos a história, Eva desobedeceu, comeu do fruto que Deus pediu para não comer. Se eles não tivessem comido, eles seriam imortais, estariam vivos até hoje. Mas como comeu, o pecado entrou na face da terra. E para nós termos, nós não vamos ter, um dia nós vamos morrer, a não ser que Jesus volte, no nosso tempo hoje ele volte, e ainda nós vivos irmos morar com ele no céu. Mas fora isso, nós vamos morrer todos, e Jesus vai voltar e vai nos salvar, nos resgatar um dia, vai nos levantar da sepultura, aqueles que morreram em Cristo. Se você for obediente, quando Jesus voltar, retornar, você vai fazer parte da primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, onde nós já estudamos aqui também, tá bom? Pergunta número 6. O que o pecado ocasionou ao ser humano? Nós vimos já em alguns estudos anteriores, as características do pecado, o que acontece, quando a pessoa desobedece a Deus. Mas aqui nós vamos falar mais um pouquinho também sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 6, versículo 23 diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então o pecado ocasionou a morte, que por sua vez passou para todos os homens. Ou seja, depois que entrou o pecado, e nós vimos que o salário do pecado é a morte, então a morte passou a existir. E por sua vez, essa morte nos atinge até hoje. Então, isso que o pecado ocasionou depois de ter entrado nessa terra. E aí, como Jesus considera a morte? Será que Jesus tem algum conceito sobre a morte? Será que ele fala alguma coisa sobre morte? Então vamos lá, em João capítulo 11, versículo de 11 a 14. Diz bem assim: isto, Jesus falando, dizia e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disse-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falará com respeito à morte. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele suponha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Então, como que Jesus considerou a morte? Jesus afirma que a morte é um sono, é um descanso até a volta dele. Então, quando Jesus, ali nessa história de Lázaro, quando ele se referenciou, falando que Lázaro descansou, ele não quis dizer que descansou de dormir, tirou um cochilinho, não. Ele falou que Lázaro morreu. A princípio, os discípulos entenderam que Lázaro estava descansando, dormindo, mas aí depois Jesus disse: não, Lázaro morreu, por isso eu vou lá. E ele foi lá e nós conhecemos toda a história. Então Jesus, ele considera a morte como um sono, porque logo, logo nós vamos despertar, ou na primeira ressurreição para a vida, ou na segunda ressurreição para a morte. Tá bom? Então, é um sono que nós vamos ter sem conhecimento algum, sem falarmos com entes queridos, sem alma vivente, simplesmente vamos estar dormindo o sono da morte até Jesus voltar.
Pergunta número 8. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura? Já falei aqui, né? Já dei alguns spoilers sem querer. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia o que nos traz a resposta, né? João capítulo 5, versículo 28 e 29 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Até quando os mortos em Cristo permanecerão nas sepulturas? Em João diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiveram feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. E Tessalonicenses continua: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Oh, meu amigo, que nós possamos fazer parte dessa primeira ressurreição para a vida eterna com Cristo. Então, até quando os mortos permanecerão na sepultura? Até a segunda vinda de Cristo. Quando Jesus voltar, nós vamos ressuscitar para a vida, para que possamos morar eternamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pergunta 9. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? 1 Coríntios capítulo 51, versículo 5. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 e 53. Será que aqueles que participarem da primeira ressurreição terão alguma recompensa? Vamos ver? Diz bem assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Então, meus amigos, qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Receberão a imortalidade perdida num abrir e fechar de olhos. Nós vamos ser eternos quando Jesus nos ressuscitar na primeira ressurreição, né? A ressurreição da vida. Nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo imortal e vamos viver eternamente com Deus, tá bom? Então essa é a nossa maior recompensa e acredito que seja o maior desejo de todos nós, né? Estarmos com Cristo, né? Com um corpo incorruptível, vivendo eternamente com Ele. Então, amigo, nós estamos finalizando o estudo 9, a verdade sobre a morte. E nós aprendemos no estudo de hoje que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. Então o homem passou ou se tornou alma vivente. Alma na Bíblia é uma pessoa, como nós vimos aqui hoje. A morte é um estado inconsciente, ou seja, não tem consciência e não sabe de nada. Jesus a considerou como um sono, né? Os mortos não sabem de coisa alguma. Quando a pessoa morre, a mente se apaga, o corpo volta a ser pó e o fôlego de vida volta a Deus. Os mortos justos ficarão na sepultura até a volta de Jesus. Então, meus amigos, nós estamos finalizando mais um estudo. Eu espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a morte. Então, vocês peguem a Bíblia de vocês aí, revisem o estudo de hoje. Se tiver alguma dúvida, coloca no comentário aí que eu vou ajudá-los vocês da melhor maneira, da melhor forma possível. Tudo dentro da palavra de Deus, nada fora da palavra de Deus. Tudo dentro da Bíblia, nada fora da Bíblia. Não é coisas que é pego na internet, não é coisas que alguém falou. É tudo que está escrito na Bíblia. Tá bom, meus amigos? Se tiverem qualquer dúvida, pode comentar aí nos comentários que eu vou estar... vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Então, finalizando aí com o nosso compromisso de fé, que diz: creio que o homem foi criado por Deus para ser imortal, mas perdeu a imortalidade devido à desobediência. Creio que a morte é um sono e que os mortos justos ressuscitarão na segunda vinda de Jesus.
Reafirmo minha aceitação de Cristo como meu Salvador. Desejo obedecer-lhe em tudo por ocasião da sua vinda. Receber a imortalidade. Amigo, se esse é o seu desejo, que Deus te abençoe, né? Esses aqui com certeza é o meu desejo também. E eu quero encontrar com vocês lá no céu, né? Para que nós possamos desfrutar ao lado do nosso Senhor Jesus a vida eterna, que vai ser maravilhosa ao lado dele. Tá bom? Então estamos finalizando nosso estudo. Se você gostou desse estudo aí, deixa o seu like, né? E você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilhe essa mensagem, ajude, né, a divulgar essa mensagem para que mais pessoas possam aprender da palavra de Deus, tá bom? E no próximo estudo, os amigos, nós vamos falar de uma nova terra, um novo lar, um lugar onde nós vamos morar eternamente, um mundo perfeito, onde as flores não murcham e o brilho do próprio Cristo nos ilumina. Isto é o que todos nós almejamos ardentemente. A Bíblia fala da realidade, de realidade A Bíblia fala da realidade a nós prometidas e preparada por um ser que jamais falha. Vejamos o que a Bíblia nos diz. Então vai ser o que nós vamos estudar no próximo estudo sobre a nova terra. O tema do nosso próximo estudo vai ser a nova terra, novos céus, vai ser uma vida nova, você não pode perder, vai estar imperdível, vai estar muito legal, vocês vão aprender coisas novas também, junto comigo, também estou aprendendo junto com vocês, tá bom? Então é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do estudo de hoje, deixa o seu like aí, se inscreva no nosso canal, eu espero vocês no próximo estudo, né, na terça-feira. Tenham um bom final de semana, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, grande abraço a todos, tchau, tchau, até o próximo estudo.